Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou André Costa e hoje eu trago mais um convidado para falarmos do mercado, em especial sobre fundos imobiliários, mas também trazer aí uma visão macroeconômica e a situação atual no país e também, por que não, como ele impacta no mundo, né? A macroeconomia ela é extremamente importante compreender porque realmente ela traz muitas consequências em diversos ativos. O meu convidado de hoje é Carlos Rox, da A7 Capital. Carlos, seja muito bem-vindo a esse podcast. Obrigada aí por você trazer a sua expertise e também aí toda a sua experiência nesse mercado, que não é fácil, sempre está mudando, todo mês é como se fosse um ano, não é mesmo? Seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse, para daí a gente começar a falar sobre não só fundos imobiliários, mas também a macroeconomia. Tudo bem, André? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e o pessoal que nos assiste. Aquilo que você comentou, né? Acho que o mercado financeiro no Brasil é um mercado que você precisa estar atento o tempo inteiro e se tiver calma demais, alguma coisa errada está acontecendo ou em vias de acontecer. Eu comecei no mercado ali em 2008, então atuava muito na parte mais de equity, né, de ações, e vim me especializando em outras linhas de negócio. Comecei a estudar mais profundamente os fundos imobiliários a partir de 2011 e virou um amor, né? Então, mesmo tendo uma série de problemas, dores de cabeça, assim como qualquer outra linha, né, de investimento, eu acho que o fundo imobiliário é uma paixão aí que o brasileiro ainda não descobriu que tem. Exatamente, né? É recente, né, essa evolução, não só do mercado, mas de diversas linhas aí existentes. Mas, Carlos, quando você começou a investir de fato, né, você começou a estudar em 2011, mas você já investiu em 2011? No que você investia? Você só investe no Brasil? Como é que está aí a carteira do Carlos hoje em dia? Sim, 2011 acho que foi meu primeiro contato ali com os fundos imobiliários. Acho que era um segmento, né, André, pouco conhecido na maioria dos investidores. Acho que hoje, por mais que ainda tenha um caminho muito grande a percorrer, né, dado as oportunidades que se tem, a quantidade de produtos, a sofisticação dos ativos, mas eu acho que ainda é um ativo pouco utilizado na carteira da maioria dos brasileiros. Então, eu comecei a investir lá em 2011 também dentro dos fundos imobiliários e nunca mais parei, né? Minha carteira hoje, ela tem um pouco de mercado internacional, tem alguns bons lá nos Estados Unidos, dado a oportunidade que a gente enxerga em taxa, e tem muita parte de bolsa e fundos imobiliários aqui no mercado doméstico também. Maravilha, diversificação sempre, né, Carlos? É o último almoço grátis existente no mercado, né? Sim, e eu acho que o mercado brasileiro, assim, e até a democracia que se criou dentro da linha de aplicações, não só no mercado doméstico, mas no mercado internacional, frente, hoje várias corretoras e vários players já conseguem te ligar nesse mercado lá de fora, acho que te dá a vantagem de conseguir, de fato, organizar um portfólio da maneira como deveria, independentemente de momento e de tamanho de alocação também, né? Acho que isso ajuda muito a gente chegar o mais próximo do ideal. Mas você falou que você conheceu ele em 2011, mas como foi, né, esse conhecimento? Como chegou até você? Então, 2011 a gente já estava um pouco saturado aí, né? Acho que a maioria das plataformas de investimento no Brasil naquele momento, a gente não tinha esse mercado de plataforma aberta como a gente tem hoje, né? O dinamismo que é a XP, o BTG, o próprio Safra, Guide, Genial, acho que a realidade hoje, quando você enxerga mais ou menos 15 anos atrás, era bem diferente. A maioria das corretoras que existiam na época, assim como a XP, a Ágora, o BTG, eles
entregavam ali muito mais um sentido de uma expertise muito em equity, né, em ações. E eu era sócio de uma operação de assessoria de investimento ligada à XP na época, e a XP há muito tempo tentando provocar ali receita em outras linhas de negócio e tentar enxergar algo que não fosse só a brokeragem das ações. E eu lembro que na época, assim, posso estar... A memória pode me colocar em xeque aqui agora, André, mas acho que a primeira oferta que a gente começou a estudar na ocasião foi uma oferta do BCFF, que é um dos maiores fund of funds que tem no mercado hoje, que é do próprio BTG. O BCFF, na época, ele era um fundo grande, mas pouquíssimo conhecido no mercado, e ele fez uma oferta, né? Ele fez uma subscrição ali para os investidores, e a gente teve a oportunidade de estudar. Eu lembro que na época, assim, quando eu comecei a olhar um pouco mais no detalhe as características do produto, eu falei, cara, isenção de imposto de renda, pagamento mensal, acho que é a combinação que o brasileiro ama, né? A gente costuma dizer que o brasileiro gosta de 2 tipos de aplicação. Uma é investir em poupança, que ele está acostumado, é investimento em poupança e investimento em imóvel. E não é que ele gosta do imóvel, e vou falar de uma forma, já que só está nós dois ouvindo isso, né? Eu não acho que o brasileiro gosta de investir em imóvel, ele gosta da renda passiva que o imóvel dá. Ele gosta daquela sensação de chegar no final do mês e falar o seguinte: estão me pagando um salário sem eu ter feito nada. Acho que psicologicamente falando, é isso que atrai o brasileiro a investir em imóvel. E na ocasião eu olhei e falei, cara, o brasileiro só investe em imóvel porque ele nunca investiu no fundo imobiliário. E naquele momento me apaixonei ali, comecei a analisar muito a oferta do BCFF. Logo depois veio acho que o mercado ali naquele dinamismo, naquela expectativa de se colocar o juro para baixo também. Na época era o presidente Dilma jogando o juro para baixo ali. Você precisa buscar alternativas de rendimento fora do convencional. Então, teve-se, na época, o BCFF fazendo captação de recursos, depois o próprio BC Fund, que é um dos grandes fundos que existe hoje na indústria, também fazendo captações, e aí acho que foi um caminho sem volta, Andréia. Eu costumo dizer que quando você começa a investir em fundos imobiliários, ou mesmo aprender sobre o mercado financeiro, é algo viciante, né? Você não para de querer mais aprender e ver e analisar e entender. Então é algo muito bacana e, como você falou, né, casa muito bem com as expectativas do brasileiro, né? Não é tão volátil quanto a ação, né, que o pessoal tem muito medo, né? Se passou-se muito esse medo da bolsa de valores, e você tem aquela renda passiva, ou seja, você recebe ali já no próximo mês, né, aquela renda sem você ter feito nada, colocando literalmente o dinheiro para trabalhar para você, né, Carlos? Numa percepção de risco completamente diferente, né? Acho que eu costumo dizer que se você cuidar e tratar do lado psicológico, o investidor ele vai ficar muito mais propício a investir em fundo imobiliário do que quando ele pega, faz a conta e coloca na ponta do lápis qualquer imóvel alugado ao longo dos últimos anos, né? Eu acho que a diferença psicológica, André, é que o imóvel em si, ele passa na frente, ele enxerga, ele bate, né, na parede, ele sente que é dele. E os fundos imobiliários, ele tem aquela falsa insegurança, né? Eu digo falsa insegurança, assim, entre aspas, porque hoje você tem fundos imobiliários de diversas características. É muito importante que você analise o que tem dentro do fundo imobiliário. E, lógico, os fundos imobiliários que são ali redondos, que têm uma governança, que tem uma gestora por trás ali, ele pode se equivaler, de fato, à compra do imóvel em si, com um retorno muito maior e com alguns riscos muito mitigados, concentração de inquilino, concentração de ativo e tudo mais. Então, acho que eu brinco aqui com alguns clientes de que a diferença do fundo imobiliário para o imóvel
é que no imóvel o porteiro não fica a cada 15, 20 minutos ligando, falando quanto que o vizinho está vendendo o imóvel dele, né? E no fundo imobiliário, toda vez que você abre o home broker ou acessa ao site da tua corretora, você tem o porteiro ali avisando, ou o vizinho te contando quanto que ele está vendendo, e isso muitas vezes pode impactar de forma pessimista ou de forma otimista o teu psicológico também. Exatamente. Acho que não só para fundos imobiliários, né, Carlos, mas eu acho que para tudo. O psicológico ele tem que estar bem alinhado ali. E realmente, é como você falou, ninguém vai ficar perguntando toda hora, né? Quanto que você está vendendo aquele imóvel, né? Mas no home broker o pessoal teme fazer isso, né? Infelizmente. Tem uma pergunta, André, que eu gosto muito de fazer, assim, o porquê que você entrou nesse ativo, né? Uhum. Se você responder essa pergunta e falando, eu entrei porque eu vi um vídeo da Andréia e ela recomendou eu comprar esse fundo, tá tudo errado, né? Por que que existe o fundo? Por que que eu quero ter fundo imobiliário na carteira? Acho que essa é a primeira pergunta. Eu quero viver de renda, eu quero criar uma parte do meu portfólio que esse dinheiro trabalhe para mim e pedale ali todo mês um recurso. Beleza, respondi a primeira parte. A partir daí, quais fundos imobiliários escolher? Mas responder essa pergunta é muito importante. Por que que eu estou colocando, por que que eu estou pensando em trazer o fundo imobiliário dentro do meu portfólio? Na maioria das vezes, André, o investidor ele responde essa pergunta de forma prévia, né? Porque a gente só passa a estudar os ativos de investimento, na maioria das vezes, depois que dá algum tipo de problema. Comprei essa ação tal, a ação caiu 50%, 60%, a partir daí eu vou estudar, aí eu viro especialista, né? Aí eu quero entender o que que essa empresa faz, o que que o concorrente dela faz, por que que ela está indo mal, por que que ela está indo bem, por que que esse fundo parou de pagar, qual que é o nível de vacância. Então, eu passo aí a ser um especialista nesse produto depois. Se eu antecipar isso e me tornar, não precisa ser um especialista, mas eu entender ali e fazer uma diligência, poxa, que produto que é esse? Por que que ele é interessante para mim de forma prévia? A chance de eu errar ou a chance de eu ser levado a me movimentar de acordo com as flutuações de mercado ou as notícias que se saem, acabam sendo mais mitigadas, né? Então, acho que isso ajuda muito na sobrevivência do investidor de longo prazo. Porque acho que o brasileiro ele não é comprador de risco, né? O brasileiro é comprador de rentabilidade. Então, a gente está aqui conversando sobre uma classe que flutua, quebrar uma série de paradigmas que existe ainda na teoria de portfólio pro brasileiro. Agora, se ele entender o porquê que ele está fazendo esse movimento, a chance dele se movimentar em momentos errados, assim, diminui, e ele vai conseguir, de fato, sobreviver nesse mercado por muito mais tempo. Exatamente. É realmente saber, né, o que que você está fazendo, por que que você está fazendo, para justamente não ficar mudando, né? Não, agora a renda fixa está pagando 1%, volta. Não, já não está mais pagando, volta para o fundo imobiliário. Por que não ter os dois, né? Por que não diversificar a tua carteira? Não? Por que não entender o que que você quer de cada ativo? Isso é extremamente importante quando a gente fala, não só em diversificação de portfólio, mas até realmente no que você espera daquele ativo, né? Dentro da tua carteira. E a gente não faz isso com os ativos reais, né? Assim, os ativos reais que a gente acredita que são só os ativos reais. Então, se a situação do mercado estiver ruim, eu não vou vender um imóvel meu que está alugado para gerar liquidez e ir para o CDI, e aí depois vender o CDI e comprar o imóvel de volta. Então, assim, se a gente não faz isso na nossa vida, eu acho que a gente não deveria fazer isso dentro dos ativos financeiros, porque eles têm por trás um objetivo muito similar, né? A melhor coisa que inventaram é você ter o acesso a um fundo imobiliário ou a um grande imóvel na Faria Lima com 2 cliques, né, no celular. Mas esse é o grande inimigo do investidor também, ele poder vender num momento ali de impulso, num momento de desagrado, que ele viu uma notícia ou que o mercado está pegando fogo ali, sai alguma coisa.
E muitas das vezes, assim, uma fala de um ministro da Fazenda, ele não necessariamente vai valorizar ou desvalorizar o seu imóvel, mas o que a gente vê são os ativos, assim, na grande maioria, lógico, entendendo da classe só de tijolo ali, mas você vê uma série de ativos sofrendo uma grandíssima desvalorização por conta de uma fala sobre inflação, sobre a dinâmica de juro para frente, e que acho que a gente tinha que separar um pouquinho mais. Mas eu acho, André, que isso passa até pelo momento de maturidade que esse setor ele passa. Assim, no final do ano passado, eu fiz um estudo para a nossa equipe aqui, fazendo um paralelo dos fundos imobiliários aqui no Brasil com os REITs lá nos Estados Unidos. E lá atrás, assim, os primeiros 10 anos dessa indústria nos Estados Unidos, eles também tinham ali uma correlação negativa com a renda fixa americana, né? Porque existia-se muito esse trade-off do ou eu vou para os ativos de renda ou eu vou investir nas treasuries como um todo. E ao longo dos anos, né, isso daí foi modificando, porque a característica de fato dos ativos são diferentes, né? Você não tem que investir numa laje corporativa porque o juro está baixo, você tem que investir na laje corporativa porque o preço está atrativo, porque o aluguel está interessante, porque a localização é interessante, até porque de um lado você tem um ativo real que tem um objetivo de valorização imobiliária ao longo do tempo, em que você tem uma renda mensal, na maioria das vezes essa renda é reajustada pela inflação. Você não pode fazer a comparação nua e crua contra o CDI, mas ainda é o que aqui no Brasil a gente vê as pessoas fazendo, e é da forma como o mercado se posiciona, né? E isso traz, até que você comentou sobre a questão da volatilidade, eu acho que isso traz alguns níveis de volatilidade acima do que esse segmento deveria ter, né? Eu acho que até 2019 a gente não enxergava tantas volatilidades e tanta flutuação no preço das cotas dos fundos imobiliários, né? Do Covid para cá a gente tem visto isso de forma muito mais intensa, até dado a própria liquidez que esse mercado passou a ter nesses últimos 3, 4 anos, né? Conforme o mercado vai indo, o pessoal vai ficando mais... O mercado em si, né, acaba aumentando essa volatilidade, aí, como você pontuou, e realmente. Mas ainda tem muito para os investidores ainda evoluírem e realmente as coisas acontecerem de uma forma um pouco diferente, mas muita coisa mudou positivamente. Né? Até mesmo, volta e meia, um grande comentário é os próprios relatórios gerenciais. Né? Eu sei que pegou a indústria nos seus primórdios, né, vamos dizer assim, era muito diferente, né, Carlos? Sim, era bem mais complicado, assim, para você conseguir. A sofisticação dos relatórios, ela é um ponto positivo, né, André? Acho que você municiar o investidor, o próprio mercado, de informações cada vez mais detalhadas ao nível de preço do metro quadrado, perspectiva de reajuste, revisional de contrato, tudo isso de fato, você preparar, né? Acho que o que a gente está fazendo a gente está fazendo a obra da pista para poder percorrer o caminho da forma como deveria. Mas, infelizmente, o que a gente vê na maioria dos posicionamentos e até dos movimentos que a gente enxerga, né? Um fundo imobiliário que num dia específico está subindo muito ou está caindo muito. Muitas das vezes isso foge até, a maioria desses movimentos eles fogem de uma análise estrutural do que tem por trás daquela sigla, né? Tem muita coisa por trás de um ticker de um fundo imobiliário. Tem ativos, em alguns momentos tem dívida, tem contratos por trás, tem locatários, tem tudo isso para se analisar. E na maioria das vezes, assim, os fundos com maior movimentação, né, quando você tem o fundo com uma alta muito forte ou um fundo com uma queda muito forte, em várias situações, André, essa queda ou essa baixa, ela é justificada por um pagamento.
Então, olha, o fundo aumentou ali a distribuição esse mês, ele sobe. O fundo reduziu a distribuição esse mês, ele cai. Eu acho que falta ainda o cuidado de entender como é, por que está sendo, por que está aumentando esse pagamento esse mês. E muitas vezes a gente vê assim, o pagamento ser algo pontual, uma multa de uma quebra de um contrato, então aquilo não é estrutural para o fundo. Então, ele não deveria subir por conta de um pagamento extraordinário. Assim como, em vários momentos, não faz tanto sentido você ver fundos caindo 5%, 6%, 7% por conta de uma carência que precisa ser dada no momento de renovação. A gente viu isso do Covid para cá, né? Então, acho que os relatórios estão cada vez mais sofisticados, mas eu acho, fazendo uma provocação aqui, eu acho que o investidor como um todo, ele deveria usar um pouco mais, ou pelo menos respaldar as tomadas de decisão em algo mais técnico que vá além do número cru de distribuição mensal ali, por exemplo. Perfeito, exatamente isso. É algo que eu fico muito pensativa a respeito quando os investidores acabam fazendo isso, né? Por não entender ou por irem em fóruns e verem comentários e não entender que ali no relatório o gestor já vinha comentando a respeito, olha, isso vai acontecer, houve uma venda, essa renda não é perene, né? Ou seja, ela é só extraordinária, então ela não vai ser recorrente. E os investidores ainda são muito, não só rentistas, mas amam dividend yield alto, né? Achando que aquilo ali é perpétuo, né? Sendo que é olhando para o retrovisor. O ser rentista, tudo bem, você pode ser rentista, mas eu sempre faço a provocação de você trabalhar no dia a dia mais que a gente está mais acostumado, né? Eu acho que tudo passa pela modernização da indústria, como a gente está comentando. Eu acho que muitas das vezes, André, quando a pessoa quer fazer a compra de um carro ou quer fazer a compra de uma televisão, sei lá, eu correria o risco de falar que ninguém toma uma atitude dessa, mas eu acho que quase ninguém acorda hoje falando assim, poxa, eu estou com vontade de trocar o carro, entra na primeira concessionária, troca o carro, compra um carro zero ali e vai ser feliz com esse carro. E assim, você não precisa nem estar, estou comentando aqui do carro, eu acho que a gente não faz isso com televisão. Quero fazer a compra de uma televisão. Você, no mínimo, vai pesquisar. Poxa, essa televisão aqui é boa, é ruim, ela tem mais megapixels. Eu estou dando esses exemplos sem entender de televisão, mas você vai fazer ali uma pesquisa mínima. E da parte do fundo imobiliário, muitas das vezes você toma a decisão sem buscar nenhuma informação. Né? Então, acho que isso passa por uma questão de modernização da indústria. Eu acho que isso tem a ver, André, até com o ponto que a gente estava falando sobre a pessoa se questionar de forma prévia. Poxa, por que eu estou fazendo aquisição de fundo imobiliário? Vamos lá, primeira pergunta, né? Poxa, porque eu quero construir uma parte da minha carteira para renda passiva. Beleza, quais fundos imobiliários eu vou escolher? Poxa, eu escolhi esse fundo aqui, por que eu escolhi? Vamos dar um exemplo. Poxa, escolhi esse fundo porque ele tem um portfólio diversificado, porque os contratos são longos, porque eu acredito que os imóveis são estratégicos, a gestão é muito boa, tudo isso. Beleza. Se 2 meses, geralmente é lei de Murphy, né? Na semana que eu comprei o fundo imobiliário, saiu ali uma especulação sobre uma possível tributação dos fundos imobiliários. Poxa, isso muda estruturalmente falando a minha conta. Eu vou precisar sentar e refazer a conta. Estou dando esse exemplo porque vira e mexe, né, volta a discussão sobre uma eventual tributação ou não dos fundos imobiliários, por mais que a gente internamente considere isso pouco provável de acontecer. Agora, esse é um exemplo que você senta e você reavalia a tua estratégia. Agora, olha, saiu no relatório, especificamente esse mês o fundo distribuiu 10 centavos a menos porque ele está fazendo o retrofit em uma das unidades. Muito provavelmente, André, o preço da cota vai cair, porque naquele mês específico o fundo pagou menos do que era assim, imaginado pela grande maioria dos investidores. Mas o investidor de valor
que pensa no longo prazo, isso não muda nada a tese de investimento dele. Pelo contrário, né? Poxa, está se pagando um pouco menos de aluguel agora porque está sendo investido no imóvel, estou valorizando esse imóvel, estou reformando esse imóvel, ou seja, estão zelando pelo meu bem, né? Quando você compra um fundo imobiliário, por mais que tenha ali o ticker na conta, que você veja isso em bens e direitos, na tua posição, e que isso pareça não ser tão palpável, é demais. Aquele imóvel, ele é seu, uma fração daqueles imóveis que compõem o fundo, ele indiretamente ele é do cotista. Então, ele deveria ter uma visão igual, né? Porque quando a gente olha para um apartamento, imagina que você tem um apartamento e ele está alugado por R$10.000 por mês. Se em algum mês, lógico, num processo de negociação, o inquilino ele te fala, olha, vamos tentar vou fazer uma modernização, vou colocar um móvel novo, vou fazer um armário embutido, em vez de pagar 10, vou pagar 8, não significa que o teu imóvel desvalorizou. Pelo contrário, você vai fazer isso pensando numa valorização do teu imóvel para frente. Do fundo imobiliário, a gente não enxerga isso. E do contrário, é a mesma coisa. Se todo mês você tem que receber de aluguel 10, se chega na sua conta 12, no mínimo, você tem que olhar e falar assim, o inquilino, o que você me pagou a mais? Você precisa entender. E o que eu sinto muitas vezes, André, é que a pessoa física, que é a grande investidora do fundo imobiliário, ela negligencia, né? Ela fica cega quando algo beneficia e ela vira um leão feroz quando é o contrário. Ou seja, se eu reduzir 10 centavos a distribuição de dividendo, eu não quero mais saber desse fundo, está tudo errado, isso não presta para mim. Agora, se eu distribuir 10 centavos, 20 centavos a mais, eu não quero nem saber. Sorte minha que ganhei mais do que eu estava imaginando. E não, acho que tudo passa pelo entendimento de onde está o seu dinheiro. E aí, pegando um gancho que a gente estava brincando agora há pouco sobre a questão da televisão, quando a gente vai fazer uma televisão, a gente muitas vezes fica 30 minutos dentro de um site fazendo pesquisa. E muitas vezes é para fazer a aquisição de uma televisão de R$2.000. Então, às vezes, quando você quer montar uma carteira de fundo imobiliário, você vai fazer uma aquisição de um fundo imobiliário de 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, R$1.000.000, não importa, você dá menos importância do que aqueles 30 minutos da televisão ali, né? Exatamente. Ou seja, muda as prioridades ali dentro e, na verdade, é o seu dinheiro que está ali, né? É o teste do travesseiro que você sempre tem que fazer, né? E, infelizmente, muitos acabam sendo influenciados e não entendem realmente o que está acontecendo ali dentro. E aí vai aquela debandada, né? Aquele fluxo, não é? Indo, depois vindo, e você ali tendo um prejuízo tremendo por não entender o que estava acontecendo, ou mesmo quando um fundo ele está se desvalorizando e você não entende que a questão que está desvalorizando ele é algo muito negativo, que não tem uma perspectiva de voltar a ser positivo. Sim. E que às vezes é mais interessante você tirar porque os fundamentos se foram e você ir para algo que te tranquilize do que você continuar também insistindo. Então tem várias vertentes ali que ainda o mercado precisa evoluir nesse quesito, né, Carlos? Sim, e eu vou muito do arroz com feijão bem temperado, André, assim... Opa, poxa, certeza. Comentei que historicamente, né, o brasileiro adora investir em imóvel. E boa parte das perguntas que você faz para o investidor, ou que deveriam ser feitas para o investidor quando investir em fundo imobiliário, elas são similares às perguntas que você faria dentro do seu imóvel, só que na maioria das vezes, pela facilidade do movimento, as reações não são iguais. Então, você trouxe um exemplo assim, muito bom de um cenário em que, de fato, teve uma piora naquele fundo, mas às vezes o movimento de queda ocorre sem ter tido uma piora. E, poxa, o que eu vou fazer? Calma aí, volta para a história do teu imóvel, né? Uma coisa é você ter um imóvel e que você fez a aquisição dele por R$500.000 o apartamento, e o teu vizinho, o imóvel colado da tua porta está sendo vendido por 400.
Mas por que ele está sendo vendido por 400? Porque, infelizmente, por conta de economia, o teu vizinho era dono de uma empresa e ele precisou liquidar o imóvel, vender o imóvel para gerar liquidez na empresa. De repente, uma situação de inventário. Então, esses exemplos são exemplos em que o preço do imóvel desvaloriza e que, na prática, não deveria impactar o teu preço de imóvel. É algo pontual que está sendo feito ali. Então, nesse caso, você, entre aspas, vê o preço do teu desvalorizando, mas aquilo não deveria mudar a tua tese de investimento. Do outro lado, você tem uma possibilidade de mudança estrutural. Você pode ter um imóvel localizado numa região que ela foi modificada, que ficou mais violenta, que ele tinha ali uma vista muito positiva e, poxa, começou a ter uma poluição visual ali, isso desvaloriza o preço do imóvel. Tinha perspectiva de se criar uma estação de metrô e não foi criado, poxa, isso pode desvalorizar futuramente o preço do imóvel frente ao que você imaginava. Então, tudo isso daí, olhando na ótica do imóvel, quando você faz a compra real, né, a compra direta, né, André, você, antes de fazer a venda do teu imóvel, você vai tentar entender. É a história de comprar a televisão pelo site. E no fundo imobiliário, não. No fundo imobiliário, muitas vezes você vê ali o preço da cota caindo 5%, você vai analisar por que a cota está caindo 5%. Aí você busca nos sites especializados, a cota está caindo 5% porque o fundo esperado era pagar R$1, pagou 90 centavos, você fala, já estou pagando menos, já estou perdendo 5%, vou vender. Vende. Mas você fez as mesmas perguntas, se isso fosse a fotografia do teu imóvel, você teria vendido sem saber o que estava de fato acontecendo? Não, porque vender imóvel é mais burocrático do que vender um fundo imobiliário. E aí, na maioria das vezes, em que você optar pelo movimento mais simples, mais fácil, mais cômodo, acho que poucas vezes você optar pelo simples, pelo fácil, pelo cômodo, vai estar atrelado a você ganhar dinheiro no longo prazo, né? Exatamente isso. Tem alguns segmentos que você tem observado mais? Olha, nos últimos anos, assim, os segmentos de crédito, o segmento de crédito ele foi muito beneficiado, né, por conta de taxa de juros e até por conta de uma inflação mais elevada. Início de 2024, André, a gente começou o ano bem otimista aí para os fundos de tijolo em si, tá? Os fundos de laje como um todo, os fundos de shopping também. Talvez nos últimos 2 meses esse grande otimismo para 24 ele tenha dado uma pausa para a gente refazer algumas contas. Mas por quê? Porque a gente tem que se adaptar também à forma como o mercado reage. O mercado de fundo imobiliário no Brasil, ele ainda é um trade-off de juros. Então, se o juro estiver num nível muito elevado, não tem fluxo de compra para os fundos imobiliários. A partir do momento que a gente tem a perspectiva de juros menores do que se desenha, aí acho que a gente já fica, de fato, mais otimista. Então, dado que o mercado tinha assim, uma tendência de Selic ali mais próximo do 9, 9,5 esse ano, e isso se ajustou para 10,5, boa parte desses fundos que vinham tendo uma recuperação, né, dos últimos anos mais fortes agora em 2024, isso foi interrompido nesses últimos 2 meses. Agora, o investidor olhando o longo prazo, eu continuo ainda bem otimista com os fundos de tijolo, tá? Mais até mesmo do que os fundos de crédito. Os fundos de crédito, no D0, você vai ver um yield um pouco melhor, né? Mas eu acho que tem uma dinâmica diferente. A maioria dos ativos que tem dentro da carteira desses fundos de crédito são ativos atrelados a IPCA. Então, você tem ali a correção da inflação, assim como um imóvel. Mas o que tem dentro deles, na maioria das vezes, são CRIs, que são aqueles títulos de IPCA mais uma taxa, em que você tem essa taxa compactuada por um prazo específico. Eu acho que a dinâmica de longo prazo mesmo do fundo imobiliário, quando você vai para a linha do imóvel em si, é você ter essa defesa do IPCA, mas em algo, assim, praticamente para a tua vida inteira. Então, você não fica tão dependente do vencimento
de uma remuneração por um prazo X, a não ser que você tenha uma grande modificação na região que esse imóvel está localizado, que na maioria deles é pouco provável de ter uma mudança tão brusca. Então, acho que olhando a longo prazo, você vê ainda o segmento de laje corporativa ele foi muito impactado pós-Covid, né, André? Não só por conta do aumento de vacância, mas por toda aquela história também de home office, de modelo híbrido. E eu acho que, poxa, nesse 2024, o que a gente vê o mercado fazendo é ajustando talvez os excessos sobre essas perspectivas de home office e modelagem híbrida de trabalho, né? Alguns setores, alguns segmentos, isso veio para ficar, de fato, mas outros não. Acho que outros segmentos, a maioria das empresas estão mudando isso para algo voltando ou full presencial ou a maior parte presencial. E isso impacta muito os ativos de laje, né? Então, esse setor como um todo é um setor que, como preço de metro quadrado, a gente tem visto alguns ativos ali com preço sim, extremamente descontados frente à sua média histórica, com perspectiva gradativa de diminuição de vacância, com perspectiva de reprecificação de preço de metro quadrado, com perspectiva de renegociação de contrato, renovação. Então, eu acho que se a gente de fato tiver uma taxa de juros não inclinando para cima na realidade, quanto se inclinou a perspectiva mais recentemente, vamos trabalhar assim para os próximos anos, a taxa de juros trabalhando abaixo de 2 dígitos, eu acho que os ativos de tijolo eles tendem a se beneficiar mais do que os híbridos e os de crédito, sim. Maravilha. E os FIIs de R$10? Você que vem, né, quando a cota era mais de R$1.000, né? E agora R$10. Como é que você viu essa evolução toda do mercado? Você acha positivo? Você tem visto que é interessante? É uma forma também de democratizar, né, o mercado, Carlos? Eu acho que você colocar o FII de R$10, ele traz mais liquidez. Eu acho que hoje o grande problema do mercado é a falta de liquidez. Você enxerga produtos e ativos, né? Você enxerga alguns fundos, André, com uma gestão muito boa, resultados históricos muito bons, e poxa, o preço da cota não anda e isso vai saturando, né? O investidor vai cansando e aí em algum momento ele desiste também. Então essas sucessivas desistências que a gente vê, isso acaba minando um pouco a cota do fundo no secundário, né? Então acho isso muito importante. Quando comparado com a ação, o fundo imobiliário ele já tem uma dinâmica mais de democratizar um pouco mais essa aplicação, né? O lote padrão, por mais que tenha um lote fracionado, o lote padrão de uma ação ali é de 100 em 100 e o fundo imobiliário sempre deu a alternativa de você negociar de uma em uma. Mas mesmo assim, você vê hoje bons fundos imobiliários negociando 100, 200, 300 mil reais por dia, que é muito pouco. Muitas vezes você tem um fundo de 300 milhões, 400 milhões de reais movimentando 150 mil reais por dia. E isso faz com que se tenha um risco de liquidez muito alto dentro desses ativos e isso afaste alguns players institucionais, afaste alguns investidores pessoa física também. Então, acho que a cota R$10 é uma das tentativas que o mercado criou de trazer um pouco mais de liquidez ali para que a gente tenha essa volatilidade sendo um pouco mais suavizada. Acho que talvez ali a gente não enxergava tanto isso até 2019, né? 2019, 2020. Eu acho que o Covid como um todo, ali o movimento pós-Covid, eu acho que isso não é explicado só pelo Covid, mas um momento em que a gente entrou no Covid, né? O Brasil sempre foi um país de juro muito alto. No final de 2019, a gente termina o ano com uma perspectiva de juro historicamente baixa. E mais do que isso, uma perspectiva desse juro baixo continuar por mais tempo. Então,
esse cenário fez com que forçasse muitos investidores a saírem do convencional, da renda fixa padrão lá, que são, como dizia o nosso ex-ministro, as viúvas do CDI. Então, poxa, o CDI está rendendo menos do que 1% ao mês, que é a máxima do investidor brasileiro, e pior do que isso, vai continuar rendendo menos do que 1% ao mês para frente. Então, muita gente, sem ter uma análise correta de perfil de investidor, sem ter a dose correta de alocação de recursos do portfólio, André, começou a migrar muita parte dos investimentos para os fundos imobiliários. Eu tive situação no início de 2020 em que uma senhora pediu para fazer uma análise da carteira dela e ela só tinha fundo imobiliário, já era uma senhora aposentada, e ela estava achando estranho porque estava vendo desvalorização. Então, ela tinha ficado praticamente o ano de 2019 inteiro investindo em fundos imobiliários, mas como o mercado estava muito aquecido naquele momento, ela ficou o ano todo sem ter a percepção de que aquilo podia desvalorizar. E aquilo tinha sido vendido para ela como um CDB turbinado. Olha, é igual você investir num CDB, só que você vai ganhar mais e todo mês isso deposita na sua conta. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas que não podiam investir em fundo imobiliário estavam investindo, muitas pessoas que podiam investir, deveriam investir em fundos imobiliários, estavam investindo, mas com um tamanho de carteira muito maior do que deveria ser recomendado, né? E a diferença do remédio para o veneno é a dose. Pois bem, o que aconteceu? Veio o Covid. Então, o Covid foi aquele soco na boca de muitos investidores, acho que do mercado como um todo aqui no Brasil. Então, a gente estava se conhecendo como investidor, muitos investidores se conhecendo como investidor, testando, né, algo novo, que era, poxa, o Brasil, de fato, com juro baixo e, poxa, com um futuro muito promissor pela frente, em termos de economia, em termos de juros, em termos de inflação. Veio o Covid, muita gente não durou ali na luta do boxe, não durou nem 10 segundos. E isso machuca muito, né, André? Acho que a pessoa, quando ela entra errado numa aplicação, seja com fundo imobiliário, com ações, seja qual for a classe que envolve algum tipo de risco, se ela faz isso de maneira irresponsável e errada e se machuca, a chance dela voltar é muito pequena depois, ou ela vai precisar de um tratamento durante muito tempo. Eu acho que isso fez com que a indústria tivesse uma volatilidade anual muito acima da que se desenhava antes e a que se deveria ter. Então, acho que a cota dos R$10 é uma tentativa, eu acho, da indústria de trazer mais liquidez para esse mercado, né? Um dos fundos que, hoje em dia, a gente tem mais alternativas, mas um dos poucos fundos que lá atrás já tinha adotado a dinâmica dos R$10 era o Maxi Renda e talvez não por coincidência, seja o fundo com maior número de investidores, pessoas físicas investindo. Então, acho que isso como um todo ajuda também. Com certeza. No começo eu fiquei um pouco receosa, tentando entender o porquê que eles estavam fazendo esse movimento, né? Mas aí quando você começa a observar, né, justamente essa democratização desse mercado e até mesmo promover o crescimento, é interessante. Mas desde que o investidor entenda sempre o que está fazendo. Você comentou em 2019, né? Era algo assim surreal, né? Era fundos imobiliários assim com ágio enorme. Veio a pandemia, teve aqueles circuit breaks, né? Aquela queda assim vertiginosa no mercado, como um todo, e no mundo inteiro. Mas em 2021 voltou a ter fundos com ágios assim que você não entendia por que estava acontecendo, né? Estava chegando na estratosfera, né? E não é bem assim, então tem que ter muito cuidado também. Por que aquele fundo está crescendo tanto? Por que ele está diminuindo tanto, né? E volta aquele mesmo embasamento que você tinha colocado no começo, né, Carlos? Sim. Eu acho que aquilo de você perguntar o porquê ou tentar entender o porquê que o movimento está acontecendo, ele é primordial para qualquer tomada de decisão. Você comentou 2019, tinha muito fundo com uma avaliação patrimonial
vou chutar aqui, 100, 120, o fundo negociando a 150, ou seja, com um baita de um prêmio acima do que está sendo reavaliado agora, e te pagando um aluguel de 0,5% ao mês, 0,40%. Eu lembro que fundos de shopping, no final de 2019, eles terminaram o ano, na grande maioria, pagando menos que 6% ao ano, né? 0,40 e pouquinho. Poxa, a conta não fecha, né? Acho que não faz muito sentido. Mas o mercado exagera, né, André, para os dois lados. Assim, a gente vê alguns ajustes. Vale lembrar que em 2022, final de 2022 ali também, primeiro semestre de 2022, a gente tinha uma inflação muito alta, né? E os fundos de crédito como um todo, eles estavam negociando com um ágio muito grande, e que não faz muito sentido, né? Você tem uma perspectiva de juro para cima e você negocia uma dívida acima do que ela vale. Poxa, isso é exatamente o contrário do que o mercado pratica, né? Porque o ágio de um CRI, por exemplo, ele se dá a partir do momento que você tem a perspectiva de queda de juros, não de elevação de juros. Então, assim, para mim, ali em 2022, ficou muito claro que a maioria das pessoas físicas que ainda estavam investindo nesse segmento, elas estavam investindo, com todo respeito, sem ter a menor ideia do que eles estavam fazendo. Por quê? Você tinha um rendimento mensal maior do que você tinha desenhado lá atrás, dado que a inflação estava maior, né? O IPCA estava maior do que todo mundo se desenhava, e você estava disposto a pagar cada vez mais por ter aquele rendimento. E se você parasse para analisar, talvez você deveria ter um movimento contrário. Você deveria olhar e analisar o seguinte: olha, eu vou comprar, talvez vou comprar para receber esse rendimento, mesmo sabendo que esse rendimento não vai ser perene, ou mesmo sabendo que a tendência é que o valor patrimonial do meu fundo ele caia, porque minha expectativa é de juros subir justamente para controlar essa inflação. Então, não sei se todo mundo que está assistindo está familiarizado com isso, mas quando você tem um fundo de crédito, um fundo de recebíveis, quando você tem os juros subindo, dado que o portfólio desse fundo ele é de crédito, a tendência é que o valor patrimonial dele reduza, e o contrário também é verdadeiro. Então, eu tinha uma inflação muito elevada, e isso me beneficiava no rendimento mensal, mas, entendendo a economia, poxa, como se controla a inflação? Com juro, é o remédio na veia do juro. Então, eu sei que o remédio para o que está me beneficiando agora vai ser o meu valor patrimonial diminuir. E aí, o que a gente começou a ver? As pessoas cegas para esse movimento, fazendo compras e compras e compras de fundo. Parecia que tudo tinha virado pó, a única coisa que prestava era fundo de recebível, né? E depois essa conta começou a mudar, porque, de fato, o governo, o Copom, né, aumentou o juro para controlar a inflação, a inflação foi controlada, então aquele dividendo mensal que vinha sendo pago, ele não era estrutural, isso foi reduzido naturalmente, e além disso, eu tive o valor patrimonial do fundo reduzido também. Então, ali foi E assim, André, eu acho que isso vai continuar acontecendo. Isso vai continuar acontecendo, porque acho que é a dinâmica do mercado imperfeito. A minha expectativa é que essas distorções de preço, dado que o mercado vai se modernizando, o mercado vai se consolidando cada vez mais, o próprio investidor se machuca uma vez, ele busca ali um pouquinho mais, ele se machuca duas vezes, ele vai ser mais criterioso nas tomadas de decisão, com certeza. Então, acho que essas distorções, a tendência é que diminua, mas sempre vai acontecer essas distorções para o positivo, ou seja, para alta, como em 2019, e para baixo, como a gente tem visto pós-movimento de Covid. Né? Exatamente. Mas o que você leva, então, na hora de investir, né, nessa classe de ativos, e a sua expectativa para 2024? Não, olha, acho que 2024 continua sendo um ano de algumas oportunidades, tá? A gente viu uma redução
no ritmo de corte de juros pelo Copom na última reunião. Muito provavelmente, né, dado algumas falas recentes do nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a gente pode ter a pausa desse corte, mas a minha visão, na minha cabeça, isso não é uma mudança de cenário ou uma inversão de tendência. Continuo achando que a Selic ela tende a ser para baixo, e diversos setores. A gente ainda tem uma inflação um pouco mais controlada, mesmo com a situação do Rio Grande do Sul reajustando para cima um pouco as perspectivas de inflação aqui no Brasil. E a gente provavelmente, a partir do ano que vem, a gente vai ter um Banco Central um pouco mais dovish aqui no Brasil. Então, acho que isso corrobora a tese de juro para baixo. Juro para baixo, dentro da dinâmica do trade-off que a gente comentou, é positivo para fundo imobiliário. Então, acho que eu sigo imaginando que 2024 ainda vai ser um ano de boas oportunidades de fundo, e eu acredito que no segundo semestre a gente tem uma boa performance nisso, tendo em vista que eu acho que o mercado não vai precificar o final do corte. Talvez, assim como é a expectativa nos Estados Unidos e Europa, uma pausa para avaliação do corte e depois volte à tendência. E aí, poxa, que classe olhar? Eu acho que aí depende muito do investidor como um todo, né? Tem muito investidor que, poxa, precisa de uma renda mais imediata, quer viver do agora. Aí eu acho que vai para um fundo híbrido. Acho que, poxa, o portfólio dos híbridos e dos hedge funds está muito bacana, está bem mais maduro no sentido de gestão. E o investidor que pensa em falar o seguinte: Carlos, André, eu tenho olhado o fundo imobiliário, estou comprando os fundos imobiliários, mas ainda estou formando essa parte para lá na frente eu gozar do benefício dessa distribuição. Aí eu olharia para os fundos de tijolo como um todo. Tá? Tem alguns fundos de shopping ainda bem interessantes, por mais que o segmento de shopping seja um segmento em que tenha talvez hoje o menor desconto de toda a indústria de tijolo, mas acho que ainda tem algumas oportunidades. E o segmento de laje, sem dúvida nenhuma, também sendo, acho que é com maior desconto, dado o cenário atual. Exatamente. Carlos, gostaria muito de te agradecer esse super bate-papo aqui, você trazendo o cenário macro e como ele vai ali impactando nos fundos imobiliários, né? Como que você viu toda essa evolução do mercado. Gostaria muito de agradecer você ter vindo aqui falar conosco. Gostaria que você deixasse as suas considerações finais nas mídias sociais para o pessoal conhecer um pouco mais sobre a A7 Capital e também conversar contigo. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui e espero vir em mais oportunidades. Eu acho que a mensagem final é que o investidor, aqui no Brasil, ele vista cada vez mais a figura de investidor e não de aplicador, né? Eu acho que o aplicador é aquela pessoa que cede o dinheiro dela em troca de uma taxa, em troca de uns juros, e o investidor é quem investe tempo em entender o porquê que aquilo está dentro da carteira, porquê que aquilo é bom para mim e aquilo vai me beneficiar, né? Todas as carteiras são diferentes. A carteira de quem está em casa assistindo a gente, ela deve e precisa ser diferente da minha, da sua, né, André? Nós estamos em momentos, todo mundo está em momentos de vida diferentes, tem patrimônios diferentes, tem sonhos diferentes, tem obrigações diferentes. Então, acho que a mensagem é que, poxa, a gente se torne cada vez mais investidores e menos aplicadores de recursos, porque eu acho que a gente vai ter cada vez menos distorções dentro dos mercados de fundos imobiliários, a gente vai ver cada vez menos fundos oscilando de forma mais intensa, sem de fato ter tido uma justificativa para isso. Acho que como mensagem final é isso. Vou deixar o canal da A7, é sempre um prazer estar trocando ideias com os investidores como um todo. Acho que a gente tem muito no nosso DNA a questão do educacional também, de promover ali discussões de temas,
é o A7 Capital, @A7 Capital, e o site é o a7capital.com.vc no final. Maravilha, Carlos. Muito obrigada. E, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fi. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Carlos. Tchau, gente.